Fala, Fiel, tranquilo? Terça-feira agitada no nosso Coringão. Vamos trazer agora todas as informações do timão de dentro do Corinthians. Então tem bastante coisa no vídeo de agora, tá bem completo. Fica até o final e todas as novidades aí sobre o departamento médico. O Corinthians que tá tendo uma rixa entre o departamento médico e a comissão técnica por conta de muitos jogadores no DM e as novidades aí sobre Angileri, Gustavo Henrique, Rodrigo Garro, Hugo e também Igor Coronado. E também tudo das partidas do Coringão contra o Fluminense Sport pelo Campeonato Brasileiro. Tá muito perto da gente bater os 20 mil inscritos. E aqueles que estiverem inscritos no canal vão concorrer a 3 camisas do Coringão. Serão 3 ganhadores, então 3 oportunidades de você levar uma camisa oficial do Coringão para tua casa. Vamos fazer uma live aqui no canal assim que bater os 20 mil inscritos. Então já se inscreva, deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Jogadores do Corinthians treinaram na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava, um treino regenerativo para aqueles que participaram da derrota para o Palmeiras 2-0 no último final de semana. Os 2 próximos jogos do Timão serão em Itaquera, quarta-feira o Fluminense e no próximo sábado o Sport Recife. O Corinthians tentando se reabilitar e também subir na tabela. Neste momento o Corinthians está em 9º lugar. Fica a expectativa em relação ao time que vai enfrentar o Fluminense, principalmente se Angileri e Gustavo Henrique poderão voltar ao time do Corinthians. Os 2 jogadores estavam com problemas na coxa. Teoricamente, a contusão do Angileri é mais grave, seria uma lesão, já o Gustavo Henrique teria apenas um incômodo na coxa. O que é certo é que o Igor Coronado dificilmente vai enfrentar o Fluminense, ele que sofreu uma contusão no ombro, ainda no jogo contra o Vasco da Gama, no sábado retrasado, não jogou em Cali contra o América de Cali pela Sul-Americana e também não enfrentou a equipe do Palmeiras. Tanto o Rodrigo Garro quanto o Hugo seguem de fora, sem previsão de retorno. E agora uma informação em relação ao presidente Augusto Melo. Nesta segunda-feira, o Ricardo Cruz, que é o advogado do presidente do Corinthians, solicitou o adiamento do depoimento do presidente no caso envolvendo a Vaidibet. Esta solicitação foi feita junto à Polícia Civil, que acabou não aceitando esta solicitação. O Ricardo Cury, que é o advogado do presidente, alegava que não teve acesso ao inquérito do caso Vaidibet. De qualquer maneira, nesta segunda-feira aconteceu o depoimento do Marcelo Mariano, que é o ex-diretor administrativo do Corinthians. E para a terça-feira está previsto o depoimento do Sérgio Moura, o ex-superintendente de marketing do Corinthians. Flamengo é o líder com 7 pontos, 7 pontos também tem o Palmeiras, mas na segunda colocação. Juventude é o terceiro com 6, o Vasco é o quarto com 6, 6 também para o Fluminense. O Internacional é o sexto colocado com 5, 5 também para o Fortaleza, o sétimo. O oitavo é o Ceará com 4, mesmo número de pontos que tem Corinthians e Botafogo, que ocupa o Corinthians a 9ª posição, o Botafogo a 10ª. Virando a página do Brasileirão, também com 4 pontos, aparece o Red Bull Bragantino e o Cruzeiro. Com 3 pontos empatados, Grêmio, Bahia e São Paulo. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Atlético Mineiro com 2. O Mirassol também tem 2 pontos, abre o Z4. Na sequência, Santos, Vitória e Sport com 1 ponto cada um. É hora de conferir a rodada do meio de semana. Amanhã, no estádio do Castelão, tem Ceará e Vasco. Na quarta-feira, mais jogos para você. No Newton Santos, Botafogo e São Paulo. No Maião, no interior de São Paulo, em Mirassol, encara o Grêmio. Na Ilha do Retiro, é Recife, Sport e Bragantino. Na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Fluminense. No Beira-Rio, lá em Porto Alegre, tem Internacional e Palmeiras. No Maracanã, Flamengo e Juventude. Na Vila Belmiro, o Santos encara o Atlético Mineiro. E lá em Salvador, no Barradão, o Vitória recebe o Fortaleza. E na quinta-feira, para fechar a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Cruzeiro e Bahia. O Romero veio a público após a derrota para falar desse tema e cobrar a Leila Pereira, que defende tantas bandeiras. Hoje, meu querido pai. Isso, né? Porque sempre é só contra Corinthians. Infelizmente sempre é contra Corinthians. Esses tipos de ato, quando os rivais fazem isso, não acontece nada. Vamos ver.
se hoje eles, se a presidente também vê isso, ou escutou o que eles estavam falando, mas não tem que acontecer. Eu sempre falei isso já nas outras entrevistas, não é só racismo, discriminação, preconceitos, tudo isso também a gente escuta aqui dentro de campo, só que eu não falo aqui, né, todo dia. Não falo aqui, vocês escutaram hoje, né, e está à vista de todo mundo. Mas punição não sei se vai ter, porque a gente sabe de onde vem, mas se fosse na arena, com certeza vai ter. Bom, dessa reclamação do Romero em relação a xingamentos no derby de sábado na Arena Barueri, vamos passar a bola para o Emiliano Dias, o auxiliar do pai, Ramon, que ontem cumpriu suspensão por expulsão num jogo anterior de outra rodada do Campeonato Brasileiro. O Emiliano fazendo uma autocrítica da equipe que realmente não foi nem um pouquinho parecida com aquela equipe alvinegra que decidiu em 2 jogos o Campeonato Paulista, jogando com a faca nos dentes, super concentrada. Alguma coisa não aconteceu ontem, ou melhor, no sábado, e que aconteceu nas 2 finais do Campeonato Paulista. E o Emiliano explica respondendo assim. Chatea mucho porque no estamos acostumbrados a perder el primer derbi que a gente pierde y sí, estamos chateados, y no entramos, no fuimos, perdimos muchos duelos, vuelto a hablar lo mismo. El primer tiempo perdimos muchos duelos, los primeros 18 minutos no nos encontramos en campo y en los derbis cuando vos se da una desligada así, lo sofre. Primeira derrota da família Dias no derby, antes eram 4 derbys com 2 vitórias, 2 empates, além nesse contexto, nesse recorte do título do Campeonato Paulista, perdeu a primeira. Mas um dos motivos, na minha modesta opinião também, pelo qual o Corinthians perdeu no sábado para o Palmeiras, foi que já não tem uma grande defesa. Quando eu digo defesa, é uma linha defensiva, os 2 laterais e um miolo de zaga. E, além de tudo, jogou praticamente com essa linha de defesa toda a reserva, além do goleiro. Então, foi só o Mateuzinho de titular pela direita. Esse talvez tenha sido também um dos motivos pelos quais o Corinthians fracassou diante do Palmeiras. Fala Emiliano. Gustavo es un referente de nuestra saga, estuvo muy alto y lamentablemente no encontramos la cura para él. Entonces, pero acho que no es excusa eso. La cantidad de juego te hace que vos tenga que trocar sí o sí, porque si no, no aguantan. Pero acho que ese no es la dupla que fue el año pasado, tanto Andrés como Gustavo, ainda solo un juego lo pudimos hacer y ainda no, por el tema de Gustavo estaba machucado, o a veces también Félix continuó, tuvo muy buenos juegos también, los clásicos sobre todo, ha jugado muy bien, pero estaba muy cansado, así que tuvimos que mudar. Bom, os próximos jogos do Corinthians serão em casa, Neoquímica, 2 pelo Campeonato Brasileiro nessa semana e na outra o Corinthians tem jogo da Sul-Americana. Então, pela ordem, quarta-feira, Fluminense e Neoquímica, 19h30 pelo Campeonato Brasileiro. Pode colocar a artezinha aí para ajudar na visualização, se você quiser, diretor, melhor dizendo, Fini. No sábado, o Timão recebe o Sport. Então, na quarta-feira é o Fluminense que vem embalado com o Renato Gaúcho no comando do time. No sábado, o Corinthians recebe o Sport, 4 da tarde. Um bom programa aí para sábado, feriadão de Páscoa, Neoquímica Arena. E na quinta da outra semana, o jogo contra o Racing, que é o adversário mais fraco do Grupo C da Copa Sul-Americana. Racing alternativo, Racing genérico, Racing do Uruguai, Racing de Montevidéu. Corinthians que ainda não venceu na Copa Sul-Americana, perdeu a primeira em casa para o Huracan e depois conseguiu arrancar um empatezinho fora do América de Cali. Para o jogo de quarta-feira, a expectativa é que pelo menos 2 titulares da linha defensiva voltem a ficar à disposição da família Dias. Estamos falando do Gustavo Henrique e do Andileri, lateral esquerdo, os dois tentando se recuperar de um problema muscular. Hugo Souza continua fora, Garro continua fora, os dois em tratamento, e o Coronado com problema no ombro é dúvida, mas também deve ficar de fora do jogo de quarta-feira. Semana de depoimentos importantes na polícia a respeito desse caso e contrato nebuloso da Vai de Bet. Hoje foi dia do ex-diretor
administrativo do Corinthians, o Marcelo Mariano, prestar depoimento. Amanhã será o ex-superintendente de marketing do Corinthians, o Sérgio Moura. E na quarta-feira, o presidente do clube, o Augusto Melo, que tentou, através do advogado dele, adiar esse depoimento, ao qual ele foi intimado pela polícia de quarta-feira para depois da Páscoa, mas o delegado não aceitou, então o depoimento será do Augusto Melo na quarta-feira. Amanhã tem o ex-superintendente de marketing e assim continuam as investigações a respeito desse contrato com a Vai de Bet, que já foi rescindido na metade do ano passado, com supostos crimes de lavagem de dinheiro, desvio de verbas e tantos outros problemas. Então, é a vez do presidente se explicar na quarta-feira e amanhã tem o superintendente e hoje foi o ex-diretor administrativo do Corinthians. Fia, essas últimas semanas aí no Coringão, lá dentro do CT Joaquim Grava, tá sendo marcada por bastante atrito, bastante treta aí entre a comissão técnica comandada por Ramon e Emiliano Dias e os profissionais ali que lideram o departamento médico do Coringão. Muitas lesões aí no Corinthians e foi apurado aí que os técnicos argentinos, os seus auxiliares e até jogadores estão bem insatisfeitos aí com o tempo que os jogadores estão levando para voltar a atuar depois de pequenas lesões que muitas vezes são consideradas simples e algumas indefinições aí também no processo de recuperação conduzido pela equipe médica. Depois aí dos problemas com Gustavo Henrique e Angileri e também o problema com Igor Coronado, parece que o problema entre a rixa da comissão técnica e o departamento médico ficou ainda mais sério. Alguns membros aí da comissão técnica do Timão acreditam que já poderiam ter contado com 2 desses desfalques aí para o clássico contra o Palmeiras, e a gente acredita aí que seja Fabrício Angileri e Gustavo Henrique, que apesar de estarem fora do Coringão já são programados aí para retornar contra o Fluminense, mas de acordo com a comissão técnica, no jogo contra o Palmeiras eles já poderiam estar aptos aí para entrar em campo. Após o derby ali, inclusive, Emiliano Dias ele foi muito direto ao ponto ali ao falar sobre o prazo do retorno dos jogadores. Ele falou assim, ó, a verdade é que não sabemos quando esses jogadores voltam, né? Não sabemos e isso preocupa bastante. Não ter o tempo de quando voltam preocupa. Falando um pouco aí sobre a falta de perspectiva e também calendário que o departamento médico está passando para retorno de jogadores. E conforme foi apurado aí pela reportagem, né, Gustavo Henrique e Angileri devem voltar à lista de relacionados contra o Fluminense. Vai ser agora quarta-feira, 7h30 na Neoquímica Arena. Já o goleiro Hugo Souza e também Rodrigo Garro ainda não tem nenhuma previsão de retorno e estão tratando as suas lesões ainda ali no departamento médico do Coringão. O Garro, depois de voltar da Espanha, para um tratamento especial aí para um médico de confiança de Memphis Depay. Desde 2018, né, o Timão vem sendo chefiado ali no departamento médico do clube pela doutora Ana Carolina Ramos e Corte, e ela acabou perdendo espaço nos últimos períodos aí pelo Coringão. O presidente Augusto Melo e o diretor executivo Fabinho Soldado estão dando preferência às decisões do Dr. André Jorge, que trabalha no clube desde o início da atual gestão. Então o clima está bem tenso lá nos bastidores do Coringão entre a comissão técnica e o pessoal ali do departamento médico, a comissão reclamando muito dessa demora na volta de jogadores e alguns até sem prazo de retorno. E como a gente trouxe no vídeo anterior aí, Igor Coronado, ele tá lidando com algumas frustrações aí no Corinthians, todo mundo da Fiel aí vem acompanhando, né, a falta de constância ali de Igor Coronado, tanto quanto ele sofre lesões e acaba ficando de fora dos jogos importantes quando ele poderia ganhar oportunidades, e também quando ele tá disponível, Ramon e Emiliano Dias acabam optando por formações inusitadas e outros jogadores que até estavam escanteados dentro do Corinthians, como o caso do Giovani, e não colocando Igor Coronado para desempenhar o futebol dele. Ele volta aí a ter problema físico, né, no Coringão e não consegue aproveitar a ausência de Rodrigo Garro agora, nessa ausência aí bem extensa de Garro, onde Igor Coronado poderia estar atuando. A passagem aí de Igor Coronado tem sido marcada por A passagem aí de Igor Coronado pelo Timão tem sido marcada por frustrações. Da parte do meio, a decepção está em não jogar o quanto ele gostaria, não só pelas lesões, mas principalmente quando está disponível e a comissão não o utiliza. O clube lamenta não poder contar com o jogador justamente quando mais precisa, agora na falta de Rodrigo Garro, e além de não ter obtido o retorno do meio-campista ali compatível com o que foi investido no camisa 77. Igor Coronado vem recebendo sondagens de outros clubes desde o fim da última temporada e está avaliando uma transferência na janela do meio do ano.
O contrato dele aí com o Timão vai até fevereiro de 2026, ou seja, início do ano que vem. E um dos mercados mais aquecidos aí para o experiente meia de 32 anos volta para o Oriente Médio, onde ele atuou entre 2018 e 2023 e é considerado lá como estrela entre os meio-campistas que atuavam nessa época lá. Igor Coronado era considerado ali entre os melhores meias em atuação lá no Oriente Médio. E ainda no começo do ano, times do Brasil também demonstraram interesse no meia Coronado. Mas a diretoria aí do Coringão fechou as portas e o próprio Igor Coronado demonstrou a sua intenção de continuar no Coringão. Então aí Igor Coronado bem satisfeito, não só com as lesões, mas também quando está disponível e a comissão técnica acaba não aproveitando do seu futebol. Está cogitando aí, talvez, no meio do ano, negociar sua transferência do Coringão. E aí, você acha bom? Você acha que pelo custo que ele está tendo no Corinthians não é interessante manter Igor Coronado e realmente ele buscar outros caminhos seria o ideal? Ou ele ainda pode acrescentar nesse time do Coringão, principalmente com uma comissão técnica que venha aproveitar melhor o seu futebol? Fel, deixa suas opiniões aí nos comentários para a gente debater. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para concorrer às camisas do Coringão. 3 camisas assim que bater os 20 mil inscritos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele fiel like que ajuda a gente demais e faz o YouTube divulgar o nosso canal aí para mais da massa corintiana. Até o próximo vídeo. Valeu!